Olá, povo do Altíssimo. Tudo bem com vocês? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, faz um tempo que eu não faço um vídeo desses assim, né? Nesse momento eu quero lembrar para vocês a respeito sobre a criação. E com isso em mente, gostaria que abrisse a Bíblia em Salmos. Salmos capítulo 8. Lembrando dos 6 dias da criação e o 7º dia. Vamos olhar aqui na Bíblia. Salmos 8, versículo 1 em diante. Diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre os céus. Interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para a semana da criação, nós encontramos uma coisa muito interessante. Primeiro, Deus cria uma espécie de espaço que envolve a terra. Nesse espaço ele cria a luz. Depois ele cria um espaço dentro da terra. É o firmamento. Logo após isso, ele cria também um espaço terrestre, onde é colocado as árvores frutíferas, plantas, tudo demais. A partir do 4º dia, Deus preenche o espaço sideral ao redor do planeta Terra com planetas, estrelas, lua, sol, que é uma estrela. No 5º dia, ele preenche o firmamento, seja das águas de cima, das águas embaixo, com testemunhas vivas de Deus, animais aquáticos, as aves do céu, e ele preenche a terra com animais também que dão testemunho do amor de Deus. O principal dessa criação é a criação do homem e da mulher. E o que Jesus fala a respeito sobre isso? Sobre nós, seres humanos? Versículo 2 em diante. Da boca dos bebês, das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesse parar o inimigo e o vingador. Como assim? Nós fomos criados para essa força, para parar o inimigo e o vingador. Quem seria esse, senão o próprio Lúcifer? Fomos criados de maneira totalmente diferente. Fomos criados de uma percepção totalmente especial, um pouco menor que os anjos. No entanto, fomos criados para resolver uma problemática entre Cristo e Satanás. Qual era? Quem é que estava certo? No grande plano da redenção, quem que estava certo? Deus ou o diabo? Pois o caráter de Deus estava em risco e era necessário que nós, como seres humanos, mostrasse quem é que estava certo. Verso 3. Considera os teus céus, o trabalho de teus dedos, a lua, as estrelas que tu ordenaste. E o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que visites? Veja se Deus teve tanto cuidado de criar todo esse manancial de bênçãos no espaço. Que cuidado ele tem sobre nós? Porque fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. E claro que está falando aqui do ser humano, esse versículo 5, que é a parte central dele. Coroaste com glória e honra, pois nos fizeste menor do que os anjos. E a anjos aqui, no hebraico, pode também se referir também a Elohim, um pouco menor que Deus, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não iguais. Pois fomos coroados para glória e honra. Então, muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, mas a própria Bíblia nos fala que fomos criados para glória e honra. E também isso se refere também ao Filho do Homem, quem? Jesus Cristo, ao qual foi coroado com glória e honra. E que aqueles que estiverem junto com Deus e irão para a eternidade serão coroados com glória e honra. Fomos criados para a família celestial, pois um terço dos anjos acabou caindo. E nós fomos criados para substituir esses anjos caídos.
Fomos criados para substituir anjos. Interessante. Verso 6. Tu fizeste como que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu pusestes todas as coisas debaixo dos seus pés. Quais? Todas as ovelhas, bois, sim, os animais do campo, as aves do ar, os peixes do mar e tudo que se passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão excelente é o nome em toda a terra. Deus criou tudo isso aí em 6 dias. Somos a coroação da criação no 6º dia. E no 7º dia, Deus descansou. Mas não foi só ele. Adão e Eva também descansaram. Deus abençoou também esse dia. Deus também santificou. Por isso, eu declaro para vocês um feliz sábado. E aproveite esse sábado para refletir sobre tudo que Deus criou durante a semana. No 1º, no 2º, 3º dia. O 1º dia é mostrado como a declaração de amor, a luz de Deus. O 2º dia mostra as obras invisíveis de Deus. O 3º dia mostra os frutos dessa criação. O 4º dia é um manancial de bênçãos que fica no espaço, onde nós podemos ver os espaços, o espaço sideral, todo o cuidado que Deus tem, imagine, para conosco. O 5º e o 6º dia mostram as testemunhas vivas de Deus, os animais. Isso vai incluir também, como a coroação dessa criação, o homem e a mulher. E no 7º dia, Deus descansou. Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Que sejamos, portanto, fiéis à palavra de Deus, pois fomos criados para a substituição de anjos caídos. Fomos criados para fazer parte da família celestial, gente. Isso é muito sério. Fomos criados para fazer parte da família celestial, pois há uma parte que está faltando lá. Fomos criados para isso. E mesmo após o pecado, pois nós pecamos contra Deus, e isso coloca um afastamento entre nós e Deus, Deus ainda continua com o seu plano. O seu plano ainda está em pé. Basta então, portanto, aceitar a graça que Cristo nos dá, aceitar Jesus Cristo, ter fé, pois é por meio da fé que podemos aceitar a graça e a santificação, pois todas elas são por meio da fé. Portanto, que tenhamos discernimento da palavra de Deus, que cada vez mais possamos olhar para o mundo e colocar uma espécie de óculos e entender que cada coisa que a gente vê é uma obra divina. Que possamos estar em meio à natureza, possamos estar em meio à nossa família, pois é onde Deus também se manifesta. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E um feliz sábado.